Boa noite! Vamos iniciar a nossa live hoje. Esperando o povo chegar. Nós vamos falar hoje qual é a diferença entre dom e intuição. Babado, hein, gente? Será que todo mundo tem dom? Será que nós nascemos já com dom? E esse dom nós podemos chamar de intuição? Ou a nossa intuição é um dom? Boa noite, Aparecida. Boa noite, Alemão. Sejam bem-vindos. Já estou aqui trazendo algumas perguntas para a gente já começar a pensar, né? Hoje nós vamos falar, né, como eu disse, qual a diferença entre dom e intuição, tá? Essa live é justamente para todos aqueles que têm um desejo muito grande de aprender baralho cigano e precisa, né, de ter um norte, de ter alguém para dar esses passos, para poder guiar, porque é muito difícil muitas vezes a gente aprender sozinhos. E aqui eu estou passando para vocês essas dicas, compartilhando com vocês, ajudando vocês a chegarem muito mais próximo de uma leitura que vocês possam se sentir mais confiantes. É claro que nós temos um processo aí. Aqui é só o passo a passo ainda, né? Então a ideia é que eu vá guiando vocês do passo a passo para que vocês consigam chegar lá. Claro que tem muita coisa ainda para a gente ver, mas só para nortear vocês nessa live. Vamos lá então? Então vamos voltar aqui para o tema de hoje, trazendo essa questão do dom da intuição. Então na nossa live anterior, eu falei um pouco sobre a intuição para vocês. Não sei se quem está aqui lembra, não sei se vocês estavam na live anterior, que nós falamos um pouco sobre o destravar da intuição. Então, nós trouxemos um pouco essa temática, falando sobre o campo intuitivo. E a intuição, eu falei para vocês que é algo que é inerente ao ser humano, mas quando a gente fala de intuição, a gente pensa assim, a grande maioria de nós, nossa, eu nasci com o dom da intuição? É uma outra maneira de olhar a intuição. Ou, será que eu preciso ter dom para ter intuição? Então, são maneiras para a gente poder analisar, porque isso acaba impedindo as pessoas, muitas vezes, de realizar alguns sonhos, ou mesmo alguma tarefa, ou alguma coisa que ela deseja muito fazer. Quando a gente pensa na intuição, é algo que está ali, que está intuindo para a gente fazer alguma coisa e que vem, é como se a gente conseguisse sentir que algo vai acontecer. Imagino que vocês já devam ter passado por isso, sentido isso na vida de vocês em algum momento. Que vocês estão em alguma situação e aí vocês sentem que alguma coisa vai acontecer. Não é aqui na cabeça, não é intelectual, né? Não é uma coisa que você pensa, você sente. Porque a intuição é justamente isso, né? Primeiro você sente e depois você vai decodificar aquilo que você sentiu. Algumas pessoas lidam com isso de uma forma muito natural. Tem pessoas que conseguem trabalhar com a questão da intuição e lida muito bem com isso. Sente aquilo e segue a orientação. Então tá pedindo para você mudar o percurso daquela viagem ou da rua, para não viajar naquele dia. Não sei se vocês já viram isso. Às vezes as pessoas, eu já ouvi muitas histórias, né, de algumas pessoas que iriam viajar num determinado dia ou pegaram um avião num determinado voo, acho que essa é mais comum, e de repente a pessoa sente a intuição de que não é para ela ir, não é uma coisa lógica, é uma coisa que você sente, percebe. E aí o que acontece? Às vezes acontece um monte de coisa para a pessoa não ir, quando ela não escuta a intuição dela. E quando ela não escuta, às vezes ela se dá muito mal, né? Imagino vocês que já devam ter passado por isso também. Mas a questão do voo, do avião é muito comum, de algumas pessoas, às vezes não conseguirem chegar a tempo porque perdeu o táxi, perdeu o Uber, perdeu o horário para levantar, e aí a pessoa fica desesperada, porque aí ela está perdendo aquela viagem, é um compromisso, e aí quando ela se dá conta, ela perdeu a viagem e aquele avião caiu.
né? Então, são várias coisas que são ali. O campo intuitivo dela não ir quando está aí para nós, a gente quando não dá ouvir, muito comum, grande maioria de nós seres a gente não dá ouvir aquilo, a grande maioria tem lidar com a, né? A gente não consegue e obviamente causa sofrimento. Então, estou trazendo para vocês aqui várias situações para a gente poder entender um pouco esse campo intuitivo que é vasto, né? Que é cheio de caminhos aí. Deixa eu só dar uma olhada na minha colinha aqui que eu com você. Quando a gente começa a buscar muitas vezes o nosso campo intuitivo e a gente às vezes não dá ouvidos para ele, então o que a gente precisa fazer? A gente precisa então mudar, né? E começar a acreditar um pouco mais e perceber que isso é uma percepção que nós temos que é muito mais aguçada e usar isso ao nosso favor, porque isso nos favorece no dia a dia. Então eu estou trazendo para vocês essa questão da intuição, como eu falei na outra live, muitos de nós, todos nós nascemos intuitivos. Com o passar do tempo, nós vamos desenvolvendo outras habilidades em nós, que são as percepções que nós temos. A partir disso, algumas pessoas acabam desenvolvendo mais essas percepções e elas vão perdendo um pouco o campo intuitivo e algumas realmente acabam perdendo por completo. Mas não que é perdendo que acabou, mas acaba ficando adormecido na pessoa. Então, nós falamos disso na outra live e aqui estou trazendo alguns complementos para vocês entenderem. Então, não é que você nasceu com o dom da intuição, até porque todos os seres humanos, como eu falei, nascem intuitivos. A questão toda é que a gente não usa. Agora, ok. Agora, quando falamos do dom da intuição, né? O dom, será que todos nós nascemos com dom? O que remete para vocês quando eu falo sobre a questão do dom? Aquilo é um dom natural? É algo que é fora do normal? Ou somente alguns escolhidos têm? Porque a gente fala isso, né? Ah, mas a pessoa tem um dom para tocar música. Ah, ela tem um dom para pintar. Normalmente a gente fala isso para as pessoas que têm o dom da arte. Nós trazemos essa palavra para empregar isso quando a gente percebe um talento que a gente considera até sobrenatural em alguns artistas, em algumas pessoas. E a gente fala, nossa, a pessoa nasceu com aquele dom. E aí eu fiquei pensando aqui com vocês. Por exemplo, né? Vamos pegar um artista famoso que nós temos aí na história para a gente poder falar dele. Leonardo da Vinci. Ele era um pintor italiano, muito conhecido, né? Quem não conhece o Leonardo da Vinci, né? E ele nasceu numa pequena aldeia chamada Vinci. Daí dele Florença. De abril, eu vim trazer ele para a gente conversar sobre ele. Então, dia 15 de 1152. Então, ele é um italiano interessante, Leonardo italiano. Quando ele estava e ele 1466 é antigo, né? Ele mudou para Florença com os pais, é claro, com toda a família. E por volta dos 16 anos, ele se tornou um aprendiz do pintor e escultor, eu vou ler aqui o nome para vocês, Andrea del Verrocchio, né? Onde ele trabalhava com outros pintores famosos da época. Então ele tinha uma série, era um local que ele era um aprendiz desse pintor da época extremamente famoso, onde tinha vários outros pintores e onde era como se fosse uma grande escola para ele. E ele era um jovem aprendiz. Vamos pensar hoje nos nossos jovens, que entram em algumas empresas também com essa modalidade de jovem aprendiz. Ele, dos 16 anos, ele ficou um período longo
como aprendiz desse local e foi aprendendo ali, tanto com o professor quanto com os outros. E por volta de 1482, ele estava mais ou menos com 30 anos. É lógico, né? Ele foi se aperfeiçoando durante o caminho. Enquanto ele trabalhava lá como aprendiz, ele foi aperfeiçoando elas, juntamente com o pintor. E por volta de 82, quando ele tinha 30 anos, ele em Milão o seu Ludovico, né? Então essa história já começa a ficar mais popular, mais interessante do Leonardo da Vinci. E em 1483 ele pintou um quadro chamado A Virgem das Rochas. É uma versão que até hoje está no Museu no Museu de Paris, o Louvre, que é bem conhecido na verdade, né? Mas Leonardo da Vinci ele ficou popularmente conhecido, e na verdade até hoje, em 1507, quando ele finalizou o quadro extremamente célebre, conhecidíssimo, chamado Mona Lisa. Quem não conhece? Né? Quem não conhece a Mona Lisa? Certo? Mona Lisa de Giocondo. E a partir daí ele se tornou, né, um célebre quando a gente pensa na pintura, nos quadros, um dos quadros mais caros, imagino eu. E esse quadro, nós temos uma versão dele também no Museu de Paris, também, em Louvre. Então, é uma das pinturas extremamente popular aqui na nossa região ocidental, nos nossos países. E Leonardo da Vinci, ele vem a falecer em 2 de maio de 1519, na França. Então, eu trouxe para vocês essa curiosidade, já vou falar um pouco mais. Quer dizer que 1507 é quando ele tem o ápice dentro da profissão chamada pintura, como pintor, como artista plástico daquela época. E em 1519 ele falece. Mas ele não começou a pintar em 1507, ele foi se aperfeiçoando desde criança, ele sempre esteve nesse meio. Ele já, quando menino, ele já gostava de pintar, mas ele não pintava como ele pinta por perfeição, porque ele treinou, ele praticou. Aí a gente pode falar que ele tinha o dom. E aí, o que vocês acham? Ele tinha o dom? Independente se ele tinha o dom ou não, o dom dele seria na profissão dele, se ele não tivesse se empenhado, se aperfeiçoado durante toda a vida dele. Imagina, ele era um jovem, ele já via artistas praticando, e ele com certeza aprendeu muito ali naquela oficina onde ele passou anos da vida dele. E o que tudo isso significa aqui para nós do baralho cigano? É exatamente isso, que nós estamos aqui para treinar a nossa intuição, né? Nós podemos e devemos treinar a nossa intuição. A nossa intuição é extremamente possível, né, que a gente consiga desenvolver e consiga desbloquear ela, contanto que a gente persista, que a gente não desista em nenhum momento disso. Né? Independente se você nasceu com dom ou sem dom da intuição, né, muitos acreditam ser um dom, mas é possível que você consiga se desenvolver colocando foco nisso, determinando isso de fato, né? E claro, utilizando, né, de várias maneiras para aguçar o seu campo intuitivo. Uma delas vou explicar para vocês. Uma das maneiras que você pode e deve trabalhar para poder aguçar um pouco mais seu campo intuitivo é a meditação, né? A meditação é uma das ferramentas que a gente tem e que a gente pode, todos os dias, um pouquinho, né, um pouquinho do nosso tempo, a gente pode entrar em contato com o nosso próprio campo interno, nosso mundo interno, e aos poucos, né, destravando todos esses nós que a gente acredita que tem dentro de nós, né?
e a gente vai aos poucos ali entrando em contato, acalmando o nosso sistema, desenvolvendo várias habilidades, porque a meditação nos ajuda a encontrar muitas habilidades dentro de nós que a gente nem sabia. A gente consegue em contato com o nosso objetivo muito tranquilo. E é essa a ideia, né? Da gente acalmar o nosso sistema de verdade, essência, é possível, além do você a questão da missão, que você também pode utilizar junto, é claro, usar os cristais. Você pode fazer uso dos cristais para ajudar você a desbloquear o seu campo intuitivo. E é verdade, gente, olha só. Quando eu comecei a fazer o curso de terapias holísticas, dentro do curso a gente tem uma série de terapias e uma delas é a cristaloterapia. E eu lembro que eu fiquei apaixonada por esse módulo dentro do curso. É uma pós-graduação que eu fiz. E quando nós estávamos nesse módulo de cristais, toda semana a professora pedia para que a gente utilizasse um cristal e a gente começasse a entender um pouco mais, né? Então, colocasse nos chakras para você poder sentir a energia daquele cristal, que a gente pudesse fazer a água de cristal com aquela pedra, para que a gente pudesse também utilizar ela durante a semana. Aos poucos a gente ia sentindo a energia de cada cristal. E eu tive experiências fantásticas com os cristais, inclusive com a minha própria filha, foi muito interessante. Ela era pequenininha na época, e eu lembro que eu estava lendo, né, o material, sentada na cama e ela deitada nas minhas pernas, né? E ela falou, mãe, eu queria também, né, usar os cristais. Eu falei, tá bom. Eu peguei um cristalzinho e coloquei, acho que no chakra cardíaco dela. Aí eu coloquei. Aí quando eu coloquei quando eu coloquei o cristal no chakra, né? Aí ela ficou lá deitadinha e eu lendo, porque até então, né, tava tudo certo. Ela vira pra mim e fala assim, mãe, é normal, eu tô escutando os anjos, eu tô escutando aqui é como se ela tivesse visto o anjo da guarda dela, que o cristal, dependendo do cristal que você utilize, ele vai abrir o seu campo mais intuitivo, você vai conseguir ouvir e sentir coisas que estão no seu campo, né? E aí ela pegou e falou, né? Falou o nome do anjo da guarda e tudo mais. Aí quem ficou assustado fui eu, né? A mãe aqui fazendo o curso, sabia dessas possibilidades, mas eu fiquei assustada porque ela era muito pequena ainda. E aí retirei o cristal e aí ela parou de ouvir e de ver. Mas foi uma experiência assim que me marcou e marcou ela também, né? E que os cristais podem potencializar isso muito para você poder destravar o seu campo intuitivo, né? Então é usar esses recursos para o nosso favor, né? Para a gente poder conseguir trabalhar mais. E olha, gente, vou deixar claro aqui também, né? Porque às vezes as pessoas que estão se assustando e aí pode isso então a mediunidade, nós estamos aguçando a motivo. O que é isso? A própria eu falei na caralho, vai ajudar a espiritualidade intuitiva, entrar em contato com a sua que em contato com a sua mediunidade. A gente desenvolve lá no centro, nas escolinhas que trabalham o campo mediúnico, né? É isso, tem local certo para essas coisas. Mas aqui no baralho cigano, quando a gente fala do baralho cigano, a gente vai trabalhar com a espiritualidade, porque a gente vai trabalhar com a espiritualidade do outro também. Então a gente precisa entender dessas coisas. Deixa eu dar uma respirada aqui. Deixa eu ver o povo. Tá cortando muito, Laisla? Deixa eu retomar um pouco então. Conseguiu entender a história que eu falei dos cristais? Parou? Que bom. É sempre assim, né? Vou contar a história e começa. Ok. Então eu estava contando aqui para vocês que existe várias maneiras para a gente poder trabalhar o nosso campo intuitivo. Uma delas é a meditação, que é algo que vocês podem fazer de uma forma muito simples, todos os dias pela manhã.
Ai, que bom. Todos os dias pela manhã você pode utilizar das meditações, pode ser meditação guiada, pode parar um pouco, trabalhar a parte respiratória, entrar em contato um pouco mais com você, sentir, né, o seu corpo, né? Então você pode fazer de várias maneiras, mas contanto que você pare uns 5 minutinhos para você poder parar de verdade e ativar todo o seu sistema, né? Isso vai ajudar bastante a você entrar em contato um pouco mais com o seu mundo interno. Outra maneira que eu acabei de falar foi você utilizar os cristais a seu favor. Então, pegar lá um cristalzinho, lápis lazuli, que é uma pedra espiritual, a ametista, que é uma outra pedra também que trabalha o coronário. Então, você ter essas pedras ou outras que você goste, que possam também ajudar você na sua meditação, possa ajudar você a diminuir sua ansiedade, dar uma acalmada ali e ajudar você a ficar um pouco mais para dentro mesmo, mais introspectiva, mas não fechada, mas entrando em contato mesmo com a sua essência. Mais uma maneira que você pode usar é a harmonização dos chakras. Eu já devo ter falado para vocês aqui em algum momento que você pode utilizar também a harmonização dos chakras para você poder manter o seu campo alinhadinho. Isso é importante para o seu trabalho com as cartas ou qualquer outra terapia que você faça. Você que é terapeuta, né, sabe que para desenvolver um trabalho com o outro, você tem que estar em harmonia, né? Você que tem que estar bem. Não tem como você oferecer algo se você não estiver bem. A gente precisa se cuidar, né? É necessário nós estarmos bem para ofertar isso para o outro. Então, a harmonização dos chakras também é algo que é importante de ser feito. Alinhar os chakras, e aí existem várias maneiras de fazer isso. Eu, por exemplo, faço com as cartas. Eu utilizo as próprias cartas para poder fazer a harmonização dos meus chakras e utilizo os cristais nas cartas para poder equilibrar ali cada chakra meu. E eu faço isso, gente, é verdade. Eu faço para poder começar meu dia. Não são todos os dias, mas se eu sentir que eu não estou bem naquele dia que eu levantei e não estou muito bem, você pode ter certeza que eu já abro ali, já faço a minha harmonização, né? Já vou vendo o que está acontecendo, já volto e aí eu sinto na hora, voltando ali para o meu campo de equilíbrio, ficando bem novamente. Para quê? Para que eu possa atender os meus consulentes, né? Para que eu possa dar conta do meu trabalho e ofertar sempre aquilo que for melhor para o outro. Não tem como se você não estiver bem. Então, é possível fazer isso. Então, eu faço isso através das cartas. Deixa eu dar uma lida agora aqui. Deixa eu ver mais. Estou ansiosa para essas técnicas mesmo. Você já tem esse conhecimento, Laisa, é ótimo. É algo que é possível de ser feito na sua própria casa, né? E você pode utilizar, tirando lá as cartinhas. Se você não tiver isso ainda, pode utilizar os cristais, que é um pouco mais seguro, até você ter essa compreensão de como faz com as cartas, tá? Entenderam? Então, vamos lá, né? Recapitulando aí. Precisamos ter dom para ter intuição? Será que todo mundo, né, nasce com dom? E aí, lógico, tem algumas pessoas que nascem com muitas habilidades, mas se ela não fizer nada, será que ela realmente mantém aquela habilidade para sempre? Né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que tudo é treinável. Nós precisamos realmente investir um tempo na nossa vida para algo que a gente realmente deseja. Tudo é treinável. E que bom, né? Eu acho isso fantástico. Então, você pode aprender qualquer coisa, é só você se dedicar para isso. E tem uma coisa melhor, você não precisa fazer isso sozinho. Então, o que eu sinto, né, e o que aconteceu comigo, com alguns amigos meus, alguns colegas, é que quando a gente deseja... Quando, por exemplo, as cartas, né? Eu comecei lá, eu já falei para vocês, jogando intuitivamente. Na verdade, era ali até uma brincadeira, mas não... Uma brincadeira no sentido que, para mim, não era uma profissão ainda. Era algo que me dava, era um hobby, né? Que me dava muito prazer em fazer. Mas eu percebi que aquilo era algo que me dava muito. Foi quando eu fui buscar os cursos para conseguir me aperfeiçoar. E de jeito, mesmo de alguma jornada, possa ir para
dicas, porque a gente pega para a visa. E aí você tem a viagem, a gente alguns autonomiza nosso tempo. A gente chega mais rápido, objetivo. E se falhar com as cartas, se o seu objetivo é trabalhar com as cartas, certo? Você está certo. Tá, deixa eu esperar um pouquinho para parar de travar. Me conta aqui se parou. Vamos né? Se o seu objetivo é carta, deixa eu ver tudo certo lá, né? Você precisa realmente de alguém para guiar você nesse percurso, né? Um pouco do que eu falei. Às vezes a gente quer pegar uma avenida super longa e às vezes se a gente conseguir alguns atalhos, isso economiza o nosso tempo e a gente vai direto para o objetivo, né? A gente vai direto para aquilo que a gente quer. E se por acaso vocês desejam trabalhar com as cartas para ter uma renda extra ou trabalhar profissionalmente mesmo, né? Então é necessário que a gente realmente tenha alguém ali trazendo para a gente o passo a passo, ajudando a gente na compreensão, né, da leitura das cartas, para economizar mesmo o nosso tempo. Eu estava contando para vocês que eu fiz isso lá atrás, então eu cheguei a buscar alguns locais, algumas escolas para poder fazer os meus cursos e com o tempo eu mesma fui compreendendo, desenvolvendo métodos, né? Então tem alguns métodos que fui eu que desenvolvi, né? Então o alinhamento energético que eu faço com as cartas foi desenvolvido por mim, né? A mesa da prosperidade fui eu que desenvolvi. Então, com o tempo, você vai trabalhando tanto com essa ferramenta que você vai desenvolvendo habilidades, vai criando métodos ali que te ajudam muito no dia a dia, né? E eu uso isso para mim, uso isso para os meus consulentes e, lógico, para todo mundo que eu jogo, meus parentes, meus amigos, eu acabo utilizando, né? E também para os meus alunos, porque eu já dei também, já trabalhei o alinhamento energético com outras pessoas, com alguns alunos meus. Então, é só para a gente poder entender que as cartas, ela vai abrindo um leque de possibilidade na vida da gente e principalmente vai mostrando para a gente o quanto de habilidade a gente tem. E aí você pode chamar de dom, mas é um dom que você treinou, é um dom que você desenvolveu, é algo que você poderia ter, como eu tinha lá no começo, mas se eu não tivesse investido, se eu não tivesse ido atrás, me aprimorado, eu jamais ia jogar como eu jogo hoje. Eu tenho certeza que eu ainda posso ficar muito melhor, assim como você também que está aqui comigo, tenho certeza que você pode avançar muito mais. É só realmente ter esse desejo, é só realmente desejar de verdade, né? E a gente conseguir, para poder conseguir chegar nesse objetivo. Deixa eu só ver se falta alguma coisa para falar para vocês, né? Tem alguma pergunta? Pessoal, deu para entender? Deu uma travadinha, mas conseguiram entender? Tem alguma pergunta em relação a isso? Eu achei fantástico a história do Leonardo da Vinci, né? Porque a gente sempre acha, eu sempre achei que fosse algo que fosse, não que não é, né, gente, também, mas assim, que fosse um dom. Mas aí quando você vai escutar a história, vai estudar um pouco a história dele, você vê que, na verdade, pequeno ele está no meio. Então tá nele, o tempo todo está impregnado nele, né? É um chamado mesmo. Então, a vida toda foi levando ele para esse caminho. Então, não tinha como ele não ser um gênio, né? Ele foi um gênio na área dele, né? E a gente tem que reconhecer isso. É fantástico. Deixa eu ver se tem questões aqui. Vamos lá, Moisés. Para desenvolver a intuição de uma pessoa que nunca leu cartas, é muito difícil? Boa pergunta. Então, vamos lá. Como eu estava falando aqui, essa questão da intuição. A pessoa... Primeiro, né? Se ela nunca leu cartas, é lógico que ela vai precisar adentrar esse universo das cartas.
E aí vamos imaginar que ela nunca leu, mas ela goste, né? Porque as pessoas elas não vão buscar algo que elas não têm ali minimamente uma paixão, né? Que ela não goste muito. Então que ela goste de cartas. Mas ela acredita que ela não tem intuição. É possível? Sim, dentro de metodologias, de exercícios, dessas práticas que eu falei aqui para vocês, tudo isso alinhado, né, a um processo metodológico, é muito possível, sim. Quem estava na live comigo na segunda-feira viu que eu passei alguns exercícios para a gente poder começar a desenvolver a nossa intuição com as cartas, lembram? Até falei dessa cartinha aqui, ó, que é a carta do mensageiro, a carta do cavaleiro, né? A gente fez uma análise dela, trazendo algumas questões que ajudam a gente a desbloquear a nossa intuição. Então existe sim, gente, hoje é super possível, só realmente quem não deseja, quem não quer, porque você consegue sim dar uma destravada, dar uma desbloqueada e abrir a consciência para esse campo. E lembrando que quando eu falo do campo intuitivo, nós não vamos ficar só na intuição, a gente vai usar a intelectualidade, que é os significados que as cartas já trazem, aliado àquilo que eu sinto, as minhas experiências e as minhas percepções. Quando a gente junta essas duas técnicas, aí a gente consegue ter mais segurança na nossa leitura e a gente consegue se tornar muito mais confiante, sim. Então, existe essa possibilidade. Deixa eu ver mais uma questão aqui. Também achava isso, tem a ver com o estudo também, né? Nem tudo é dom. Exato, Laisla. Eu tô falando o seu nome errado, né? Acho tão lindo, Laisla, acho que é por isso. Lá, é isso mesmo. Nossa, vou assistir, é isso mesmo. Deixa eu dar uma olhada. Então, quando a gente pensa, é verdade, nem tudo é dom. E isso não significa que perde a beleza por conta disso. Não perde a beleza por conta disso, tá? E também, falando nessa questão da beleza, eu tô pensando aqui em uma outra coisa também, né? A pessoa, ela traz isso já, às vezes, uma habilidade, mas se ela não for lapidada, fica ali, né? Ou se perde, né? Ou fica crua, né? Então, é nesse sentido que tudo que a gente tem, a gente precisa, né, dar atenção, olhar, lapidar para ficar melhor, tá bom? Deixa eu ver a Nath. Quanto tempo demora para aprender a ler as cartas? Olha, então, se você está fazendo isso sozinho, vai levar bastante tempo, né? Se você vai fazer, que nem eu falei para você, vai pegar a avenida toda e vai sozinho, vai levar bastante tempo. Por quê? Porque aí tem as paradas, né? A gente para no meio do caminho, a gente às vezes não tem uma disciplina, a gente começa a ver um monte de coisa na internet que é muito parecido, que é muito diferente. Então você entra em alguns sites que falam sobre uma carta de um jeito, você entra em outro, vai falar de outro e você não sabe qual que é a real. Né? Então, isso demora muito. Agora, se você está dentro, se você tiver alguém para guiar você, aí fica muito mais fácil. É aquilo que eu falei para vocês. São pessoas que vêm, que dão dicas, que ensinam ali o passo a passo, né? E que vai conduzindo você. Aí você consegue, em torno de 3 meses e meio, mais ou menos, com média técnica, a gente não pode friar bem, você consegue, no final disso, na sua trabalho, sempre, né? Aquilo, eu sei que ele já muito bem aos 10 anos, depois 35, eu não estou falando todo esse, mas dizer que você não pode parar. Deixa eu dar mais uma olhada aqui, que hoje eu estou pensando perguntas que ajuda bem, sim, que ajuda as outras pessoas como é melhor mesmo, né? Então a gente mostra melhor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver.
terminação da uma parece que faz você ter um dom desenvolver também. Então, pessoal, é bem isso, né? É no sentido de promover, trazer o seu talento, né? De leitura, para fazer as pessoas uma muito melhor, né? O desenvolvimento delas. Ok? Verdade, né, Laísa? Laísa. Tô aqui falando seu nome errado de novo, né, querida? Depois você me fala aqui no particular. Deixa eu ver a Hilda. Tânia, a live de segunda está salva? É que ando triste, nossa, o sogro tá na UTI, daí não tenho acompanhado. Tá bom, mas tá salva sim, tá aqui no meu perfil, é só você dar uma olhada lá e assistir, foi muito legal também. Eu apresentei algumas cartas e falei bastante sobre essa parte de você destravar a intuição, então vale a pena você dar uma olhada lá. Gente, para quem não conhece meu canal do YouTube, eu falo sempre aqui, mas vale a pena falar, né? Para quem não conhece meu canal do YouTube e ainda não está inscrito, o link está aqui na bio. Dá uma olhadinha quando acabar a live, clica lá, você vai cair direto no canal. É só se inscrever e curtir os vídeos. Lá eu tô falando muita coisa, dando muita dica. Tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? Hilda, sim, querida. Espero que fique bem o seu sogro, viu? Que fique tudo bem. Vocês aqui, tá bom? Então, acho que ficou claro. Não. Ela achando aí o que eu venho e a gente fecha que a gente treina se a pessoa acessar esse lógico a poder guiar dentro dessa jornada. Queria agradecer vocês, né, todo mundo que está aqui. E lembrando que todas as segundas e quartas-feiras eu estou aqui, nós estamos aqui, porque eu tenho também pessoas que estão junto comigo, né? Vocês estão, então, quarta, às horas das lives desse ano, ferramentas, possibilidade de ver em cada baralho. Beijo.